vida do Lucas agora, para que o Senhor dê a ele todo o entendimento, toda a capacidade necessária, para que ele seja um instrumento em tuas mãos, para que ele ministre aos irmãos agora tudo que eles têm precisado ouvir, Pai. Que o Senhor use ele como um canal, Pai, que glorifica o seu nome, que santifica o seu nome, Deus. Que em nome de Jesus todas as palavras que serão necessárias para ministrar o coração dos seus filhos agora, que sejam colocadas na boca do Lucas. Dê a ele a força, coragem e ousadia, tudo que ele precisa de falar, para que não falte nada. Organize os pensamentos dele, dê calma ao coração, à mente, para que nada falte, Pai. Que teu Espírito conduza tudo e que nós possamos te ouvir essa noite através da vida e da disposição dele. Em nome do seu Filho, amém. Boa noite, todo mundo. Vamos começar aqui. A palavra, né, o tema do culto de hoje é comunhão. E primeiro a gente tem que entender o que é comunhão, né? Porque quando a gente fala de comunhão, o que sempre vem na cabeça das pessoas primeiro, geralmente são coisas momentos, né, que a gente desfruta, né, com a família, com os amigos, com os irmãos da igreja. E a comunhão, ela também envolve essas coisas, só que ela não é só o momento, né? O momento ele pode fazer parte, mas as pessoas muitas vezes têm uma mentalidade errada sobre a comunhão e coloca o momento antes das outras coisas mais importantes primeiro, né? E a palavra comunhão, né? Essa palavra ela tem um sentido que é mais profundo, né? A palavra comunhão, né, ela é uma tradução direta da palavra do grego, que é koinonia, né? Que é uma palavra, essa é a tradução direta da palavra koinonia. E no dicionário, o significado dela é assim: comunhão, compartilhar algo em comum, parceria, participação conjunta e união de propósitos. No contexto bíblico, refere-se à profunda comunhão espiritual entre os cristãos e com Deus, né? Guarde essa informação aí. Indo além da socialização para envolver cuidado mútuo e partilha. Então, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Acho que só essa definição da palavra aqui dá para ter uma ideia, dá para entender, mesmo que superficialmente, o que é a comunhão. Dá para entender, mesmo que superficialmente, que a comunhão ela tem um significado mais profundo, principalmente no contexto bíblico. E a comunhão, né, vamos falar assim, a comunhão ela não é só a diversão, né? Não é só o churrasco na casa do pastor, igual vai ter aí. Não é só momentos de confraternização, porque as pessoas têm essa ideia, né? E não é só um momento em que você passa, por exemplo, conversando com seus irmãos, né? Falando sobre a vida, algum tipo de diversão. Não, a comunhão real é quando você está em profunda comunhão com seus irmãos, sim. Porém, antes de haver a comunhão com os seus irmãos, tem que haver a comunhão com Deus, né? Se você não está em plena comunhão com Deus, é impossível, não tem como você ter comunhão com seus irmãos. 1 João, lá em 1 João 1, do versículo 5 ao 7, lá fala assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então João ele fala duas coisas muito importantes aqui, né, que são cruciais para a nossa vida, né, como cristãos.
não existe forma alguma de ter comunhão com Deus se nós andarmos em trevas. Afinal, Deus é luz, né? E acho que todo mundo aqui já ouviu falar naquela questão, né? Onde as trevas ou a escuridão ela não existe. O que há é a ausência de luz, né? Ou seja, por exemplo, se a sua casa está toda no escuro, né? Se apagar a luz daqui da igreja, por exemplo, não é a escuridão que chegou, é a luz que foi embora. E assim é com Deus, né? Deus, ele não habita nas trevas. Deus não habita onde há pecado, né? Onde há trevas. Ele habita onde há luz, porque Ele é a luz. Então, se eu não andar na luz, é impossível ter comunhão com Deus. Porque se eu estou nas trevas, Deus não está lá. Deus não habita onde há trevas. Deus não habita onde há pecado. Então, se eu ando nas trevas, se eu vivo uma vida em pecado, é impossível eu andar com Deus, porque Deus, Ele só habita na luz. Então, para eu poder ter comunhão com Deus, eu tenho que ir onde há luz. Só que aí você fala assim, mas ninguém é santo, né? Todo mundo peca, todos nós pecamos, né? Só que existe uma diferença entre viver uma vida de pecados, né? E falar assim, e cometer um pecado pontualmente, vamos falar assim, né? O pastor, ele gosta de falar que o pecado tem que ser acidente. E viver uma vida em pecado é quando você vive todos os dias pecando, né? Constantemente. E você não está nem aí para os pecados que você comete, né? Você nem liga para isso, acho que você nem pensa nisso, né? Quando você vive uma vida em pecado, você nem pensa que aquilo é pecado, né? Tá fora da sua mente aquilo. Às vezes até você tem um conhecimento de que aquilo é um pecado, que você vive uma vida pecaminosa, mas você deixa para lá, aquilo ali não te aflige, aquilo não te incomoda, né? Mas pecar pontualmente, por exemplo, é quando você comete um pecado, você sabe que é pecado, logo em seguida você se arrepende, você pede perdão para Deus e você não volta a cometer aquilo novamente. E a gente tem que entender também que, né, Deus, Ele sabe diferenciar essas coisas, né? Muitas vezes a gente tem mania, mesmo que inconscientemente, de achar que Deus é bobo, né? Achar que Deus é burro, sendo que não é, Ele é Deus. Então Ele sabe quando você pecou acidentalmente, vamos falar assim, quando esse pecado não é uma regra na sua vida, e Ele sabe quando é uma regra na sua vida. Outra coisa que João fala que é crucial aqui, é que se a gente andar na luz, né, que é onde Deus está, nós temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se andarmos em trevas, logo nós não temos comunhão com Deus. Logo nós não temos comunhão uns com os outros. Então não existe forma viável de ter comunhão plena com seu irmão, se você não tiver em comunhão plena com Deus. Então às vezes você pensa assim, às vezes a pessoa pensa assim, tem que ter mais comunhão na igreja. Aí você tem que pensar primeiro o que é que você quer dizer com isso, né? Porque quando você pergunta isso, quando você fala isso, que tem que ter mais comunhão em algum lugar, você tem que antes pensar, eu estou em comunhão com Deus, né? Eu estou em comunhão com meus irmãos, né? Assim sucessivamente, né? Eu tenho ajudado o meu irmão na caminhada com Cristo, o meu irmão tem me ajudado na caminhada com Cristo, eu ajudo o meu irmão a se levantar quando ele cai, né? Eu sei das dificuldades do meu irmão, para que eu possa estar ajudando ele em comunhão com ele e com Cristo. Gente, nós somos todos pessoas diferentes umas das outras, né? E eu nem sempre eu vou ter a mesma opinião que todo mundo aqui. Eu sou uma pessoa totalmente diferente de vocês. Eu tive uma criação diferente de vocês, né? Nem sempre eu vou concordar com tudo que o Maicon fala, por exemplo. Mas o que vai permitir eu estar em comunhão com o Maicon, por exemplo, mesmo eu não concordando em tudo que ele fala, todas as opiniões dele, é a nossa comunhão com Jesus. Então, se eu tenho comunhão com Jesus e ele também tem, então é possível nós estarmos em comunhão um com o outro. Então, se não for por esse motivo, se eu não tiver comunhão com Jesus e ele tem, não tem como eu ter comunhão com ele ou ele comigo. O máximo que vai acontecer é um coleguismo, eu vou ser colega dele, eu vou ser
conhecido dele, vizinho, colega de trabalho, vizinho, qualquer coisa. Né? Os discípulos de Jesus, todos eles eram pessoas totalmente diferentes umas das outras. Né? Cada um tinha seu temperamento, sua profissão, criação diferente, todas essas coisas, assim como eu falei aqui. Mateus, por exemplo, ele era um publicano, ele era cobrador de impostos. Né? E os publicanos, naquela época, eram até ameaçados de morte, para vocês terem ideia. Né? Porque eles eram vistos como traidores. Né? Mateus, ele era um judeu e ele era publicano e ele era visto como um traidor. Porque, né, imagina, chega um país dominador, por exemplo, chega um outro país, domina o Brasil, por exemplo, e aí a gente, em vez de ter que pagar o tributo, né, pro Brasil, a gente tem que pagar para outro país, aí esse dinheiro vai para outro país, né? Já está ruim do jeito que está. Imagina aí você pagar para outro país ainda, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Fora Mateus, tinha também Simão o Zelote, né? Que, como o nome diz, ele era um zelote, né? Para quem não sabe, né, os zelotes, eles eram a quarta filosofia do judaísmo naquela época, né? Então, as 4 filosofias eram os fariseus, que a gente vê muito na Bíblia, os saduceus, que a gente também vê muito, os essênios e os zelotes. E os zelotes, eles eram literalmente terroristas. Então, eles tinham essa peculiaridade, porque eles eram terroristas, né? Eles queriam expulsar os romanos ali da nação deles na força, na porrada, na guerra. Eles organizavam, né, missões ali para guerrear com os dominadores, que eram os romanos, e tentar... eles também acreditavam que quando o Messias chegasse, os zelotes formariam um exército armado para ajudar o Messias. E aí, no meio, chega Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, né, e mais uma outra galera lá. Então, como que esse povo todo aí, que é totalmente diferente, né, um terrorista, um traidor, cobrador de imposto, 3 pescadores e mais um monte de gente, como que esse povo todo tinha comunhão uns com os outros? Porque Jesus estava ali no meio deles, é simples, né? Eles estavam em comunhão com Jesus, todos eles estavam juntos ali, em prol de interessados em ter comunhão com Jesus. Todos eles estavam interessados em saber o que Jesus tinha para ensinar, em aprender coisas com Jesus. E eu digo com isso, né, que a única solução, né, por exemplo, para o nosso país, por exemplo, é todos estarmos em comunhão com Jesus. É óbvio que isso é muito difícil, né? Mas, tipo assim, a gente entende que o Brasil tem essa bagunça, porque, por exemplo, a gente é um amontoado de gente de várias culturas diferentes, né? O Brasil é um país multicultural, né? E que tem pessoas de várias raças, várias culturas diferentes, que está dividido politicamente, né? Então, como que vai dar certo um país desse? Só em comunhão com Jesus Cristo. É só assim que a gente consegue ter comunhão um com o outro. É só assim que a gente consegue se unir em prol de algo maior. E é a mesma coisa aqui na igreja. Se você não se colocar em comunhão com Deus, hoje, você nunca vai ter comunhão com seus irmãos. Se eu não me colocar em comunhão com Deus, eu não vou ter comunhão com vocês, vocês não vão ter comigo. Se a gente não colocar isso em primeiro lugar, em ter a comunhão com Deus em primeiro lugar, não adianta você mandar 10 mensagens no WhatsApp do cara, você chamar o cara para ir na sua casa, você chamar para ir almoçar na sua casa, qualquer coisa, não adianta. Você não vai ter plena comunhão com Ele se todos nós termos plena comunhão com Deus. A gente tem que buscar essa comunhão com Deus antes de qualquer coisa, porque aí, se eu estou em prol de ter essa comunhão com Deus, e todo mundo aqui também, então eu ajudo vocês quando vocês caírem, e vocês me ajudam se eu cair também, ou até mesmo antes de cair mesmo. Antes de cair, o cara já fala com o outro, eu estou caindo, e a gente se ajuda, porque é assim que é. Todas as vezes, todos os versículos que a gente vê na Bíblia que falam sobre comunhão, a maioria esmagadora fala sobre essa união e de se ajudarem, né? Nós ajudarmos uns aos outros. Então, por exemplo, Eclesiastes 4, versículo do 9 ao 12. Fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se,
mais pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, esse trecho ele fala da união, aquela clássica frase, a união faz a força. Então, aqui fala que um homem sozinho ele pode ser vencido. Então, imagina você ter que enfrentar várias pessoas, estão vindo ali, sei lá, te bater, alguma coisa. Se você estiver sozinho, você está lascado. Então, você precisa de um irmão junto com você, você precisa de alguém que pode te ajudar nos momentos de apuros, de qualquer coisa que você precisar de ajuda, e você ajudar ele também, Outro versículo que fala sobre isso também é Hebreus 10, versículo 24 e 25. Fala assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse versículo ele é muito importante, porque ele, além de estar falando da importância real da comunhão, onde nós nos incentivamos uns aos outros, assim como eu estava falando aqui, ele ainda bota a cereja no bolo, falando da importância de nos reunirmos como igreja, e que só o fato da gente estar aqui agora, nós já estamos exercendo essa comunhão. Então, quando alguém fala assim, novamente, quando alguém fala assim, tem que ter mais comunhão na igreja, você fala, mas não tem culto todo domingo? Então, mesmo assim, se mesmo assim você sente que está faltando comunhão, é porque ou alguma coisa está errada com você, ou alguma coisa está errada com o seu irmão. Porque se você está sentindo que está faltando comunhão, é porque ou você não está em comunhão com Cristo, ou seu irmão não está em comunhão com Cristo. Porque essa comunhão, como eu disse, ela só pode acontecer se todos nós estivermos em comunhão com Cristo. Então é por isso que a gente tem que examinar a nós mesmos para ver se não há algo de errado com a gente, assim como diz lá em 1 Coríntios, outro versículo que fala sobre comunhão também, de como nós como igreja, que a gente tem que estar totalmente unidos, é Filipenses 2, versículo 1 e 2, fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, o que eu falei aqui atrás? Todo mundo aqui, e os discípulos lá atrás, todos nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, muitas profissões diferentes, objetivos de vida diferentes, eu falo, por exemplo, profissionalmente, esse tipo de coisa, mas a palavra aqui fala, que a gente, tendo esse amor em Cristo, a gente tendo essa comunhão com Cristo, a gente tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então a gente está todo mundo aqui em prol de uma coisa, em prol de um objetivo, que é essa comunhão real com Cristo, essa comunhão plena com Cristo. Então nós temos que buscar primeiramente termos comunhão com Ele, porque sem a gente ter essa comunhão com Ele, a gente não consegue ter comunhão uns com os outros. Então, por isso que a gente, no mundo de hoje, principalmente no Brasil atual, a gente tem um costume, as pessoas, todos nós, na verdade, tem o costume de sermos muito superficiais. Então, a gente também teve ensinos superficiais, muito a respeito deste assunto também, Então, a gente é superficial no nível de que, a gente vê uma notícia, por exemplo, no jornal, às vezes a gente só lê a manchete, a gente não lê o resto da notícia. Então, muitas vezes também a gente vê falar sobre comunhão, a gente tem como ideia na cabeça que comunhão é só aquilo que a gente vê superficialmente, que é o fato da gente se reunir num lugar e fazer alguma coisa. Só que ela tem uma profundidade, Muitas coisas, muitas palavras, muitos termos, biblicamente falando, tem
profundidade maior. E esse é um deles. E era isso que eu tinha para falar hoje. Passa a palavra aí para Isabela de novo. Cadê a Isabela? A Isabela tá diferente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Comunhão é o que está acontecendo aqui hoje nesse culto. Vejo aí as pessoas se levantando para servir a Deus. E quando nós estamos alinhados com Cristo, na verdade, Ele derrama esse fruto em nós e nós compartilhamos uns com os outros. Amém? Pode encerrar, pastor? Vem para frente aqui, vamos orar em comunhão então com os irmãos. Eu estava reparando aquela imagem da comunhão do Flame. Você vê que tinha um pão ali, e quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê que os irmãos estavam sempre compartilhando o pão. O pão é Cristo, meus irmãos. Quando nós estamos alinhados com Cristo, nós compartilhamos do alimento dele. Comunhão não é só nós ajudarmos aos outros, mas sim compartilharmos do amor de Cristo sobre as nossas vidas. E Atos, só um minutinho que eu vou abrir a palavra aqui. A pergunta é: você está em comunhão ou só está frequentando a igreja? Queria deixar essa pergunta, porque quando nós estamos em comunhão, nós estamos alinhados com Cristo, como o Lucas ministrou aqui, muito bem ministrado. Glória a Deus pela vida dele. Hoje, isso para mim é comunhão, é quando os irmãos entendem a sua função, entendem a sua missão em Cristo. Evangelismo é comunhão, porque Cristo fala assim, Mateus 25:35, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Não é forte, meus irmãos? Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Quem está entendendo o que Deus está falando? A importância de nós alinharmos o nosso coração com Cristo, porque nós entendemos que os nossos outros irmãos precisam de nós. Eles vão ter fome, mas Cristo está nele. A necessidade do outro é a necessidade nossa. Cristo fala, um novo mandamento vos dou. Ama o teu próximo como eu te amei. Se eu entendo o amor de Cristo, se eu entendo o valor da cruz sobre nós, eu entendo que o meu irmão ele é importante para Cristo, e eu tenho que aprender a trabalhar as minhas diferenças com a dele. Eu tenho que aprender a entender que eu posso estar um pouco mais maduro em Cristo, e ele está chegando agora na igreja. Isso é comunhão, amém, meus irmãos? Amém? Pastor, ele foi buscar um negócio aí, a ceia para nós ministrarmos, então eu estou complementando aqui, amém? Não que precisa, mas até o pastor chegar. Gálatas 6:2 fala: levem os fardos um dos outros e cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considerar alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Não tem como nós falarmos de comunhão sem nos lembrarmos desse momento. A Bíblia diz que no partir do pão, na comunhão entre os irmãos, os olhos se abriram. A gente canta isso, né? A gente declara isso, a gente lê isso, a gente ouve isso.
Mas ele, quando pegou o microfone, ele começou a direcionar, eu falei, é você, mas... Eu queria ministrar a ceia conosco como um ato de comunhão, de partir do pão. Mais do que estarmos simplesmente juntos aqui como amigos, como irmãos em Cristo, não tem coisa melhor do que compartilharmos a vida de Cristo uns com os outros. Assim como o Lucas ministrou, não tem como eu ter comunhão com meu irmão se eu não tenho comunhão com Deus, e vice-versa. Não existe possibilidade nisso. E quando a gente olha para isso, para o corpo e para o sangue de Cristo, é isso que nos une. O Lucas iniciou, não sei se vocês observaram, eu acredito que sim, eu vou pegar um gancho na mensagem dele, que por sinal está de parabéns, mas ele iniciou dizendo assim, eu tenho uma criação diferente, eu tenho uma vida completamente diferente da sua, eu tenho uma vida, uma família completamente diferente da sua, mas o que nos une é Cristo. Através de quê? Do corpo e o sangue. Então não existe momento melhor para falarmos disso. Comunhão fala de alegria, fala de tristezas também. Fala de vivermos momentos felizes, tristes, mas sempre ao lado um dos outros. Porque ele encerrou muito bem. Quando a Bíblia fala assim, olha, se você cair, eu estou do seu lado para te ajudar. Pode pegar. Se eu cair, eu posso ter certeza que você vai estar do meu lado para me ajudar. Porque nós partilhamos de um mesmo corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. E não se trata... Pode pegar. Nós comungamos e reconhecemos a nossa necessidade, a nossa vida em Cristo. Então que nós possamos entender isso nessa noite, que nós possamos viver isso essa noite. Que alegria ter vocês aqui. Não é porque é o pastor, não é porque é a pastora que está lá em cima, mas... sem vocês aqui, sem essa comunhão entre nós e Cristo Jesus, nada disso estaria acontecendo. Então, mais do que uma comunhão entre nós vamos nos lembrar hoje, nós vamos nos lembrar agora, da aliança e da comunhão que nós temos com Cristo Jesus, que sela qualquer momento, que sela qualquer ambiente. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, nós te damos graça. Pai, nós bendizemos o teu santo nome. O Senhor nos instituiu, o Senhor nos direcionou, o Senhor nos ensinou, através dos apóstolos, através do próprio Jesus, quando esteve ali ministrando a ceia, dizendo, esse é o meu corpo, que é partido por vós, este é o meu sangue que é entregado ou derramado por vós. Nós não falamos de nada mais, nada menos do que a tua presença em nós, porque sem o Senhor em nós não somos alcançados. Através do teu sangue, através do teu corpo, nós temos unidade, porque dentro de nós corre em nossas veias o teu sangue, Jesus. Isso traz unidade, restauração, restabelece o nosso corpo. Então te peço agora, Jesus, que o Senhor venha nos aliançar ainda mais com tudo que nós vivemos aqui essa noite, nos aliança em amor. Que esse amor que traz a nós essa comunhão uns com os outros venha nos envolver, venha nos encher, venha nos levar a viver e a caminhar com o outro, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, assim como foi retratado aqui também, até na dinâmica, que nós nunca estamos sozinhos. Eu não sou melhor do que ninguém e também não tem ninguém melhor do que eu. Nós estamos juntos, assentado à mesa com o Pai, assentado à mesa com Jesus Cristo.
Então nós estamos aqui, Pai. Honramos o Teu santo nome. Honramos o Teu santo nome. Pegue o pão aí em suas mãos. O que nos traz comunhão através do corpo e do sangue de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo. Mas Ele não morreu só por mim, não morreu só por você. Então eu vou já, de antemão, nós vamos consagrar os 2 elementos. E esse partir do pão e esse sangue de Cristo, esse corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eu quero que nós troquemos ambos uns com os outros. Para que para que nós possamos entender essa noite que aqui não existe diferença, mas comunhamos e comungamos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Então estenda aí o seu cálice, o seu pão. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos ao Senhor. Não é mais aqui um simples pedaço de pão ou caminhe, é isso que faz com que você tenha uma amizade mais acirrada, porque você não olha para o outro como alguém superior a você, mas nós olhamos uns para os outros como alguém que carece também da misericórdia, assim como eu careço, porque o mesmo Deus que habita em mim, habita nele. O mesmo Deus que eu creio, Ele também crê. O mesmo Deus que eu sirvo, Ele também serve. Nós comemos e nós bebemos e reconhecemos que esse corpo é quem traz cura, quem traz restauração. A comunhão do teu corpo restaura a nossa vida, restaura o nosso físico. A comunhão do teu sangue conosco nos traz vida, nos limpa de todo pecado, nos purifica e nos fortalece, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter entregado a tua vida ali na cruz. Obrigado, Jesus, por nos mostrar que o Senhor, que Cristo em nós é a esperança da glória a qual nós precisamos. O Senhor, Cristo Jesus, te honramos, Jesus, honramos o teu santo nome para todos sempre, amém. Agora eu quero que vocês saiam do seu lugar, troque com 1, 2 ou 3 pessoas, tanto o cálice quanto o pão. Diga: receba o corpo de Cristo, receba o sangue de Cristo. Isso é comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, vivendo a glória do Senhor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és
para mim, querido irmão. Algo está contra mim hoje, a bateria? Coma do pão aí. Feche seus olhos e imagine agora Cristo entrando dentro de você. O corpo de Cristo, eu não sei qual que é a necessidade que você está tendo no teu físico agora. O que eu sei é que esse corpo que você está mastigando, que nós estamos mastigando, ele pode trazer cura. Ele pode trazer restauração, ele pode trazer fortalecimento. Independente da pessoa, ele é o corpo de Cristo. Não é um simples pedaço de pão, mas é o corpo de Cristo. Te louvamos, Jesus. Assim também, depois diz, ele entrega o cálice, ele fala: esse cálice simboliza o meu sangue da nova aliança. Além de uma comunhão, ele tem uma aliança com você, dizendo: eu nunca vou te abandonar. Eu vou morar dentro de você, o meu sangue vai trazer vida, o meu sangue vai trazer perdão pelos seus pecados. Existe comunhão melhor do que essa, que te encontra em meio à sua limitação, à sua dificuldade, e dizendo sempre assim: não temas, eu estou contigo, eu estou dentro de você, eu te saro, eu te renovo, eu te restauro, eu trago vida onde estiver morte. A morte não existe mais, a morte não existe mais, mas a vida de Cristo na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, a vida de Cristo nos envolve, a vida de Cristo te envolve essa noite. Seja tocado agora, seja envolvido pela vida de Cristo. Ah, Jesus, sangue que nos une, sangue que nos faz um só em Cristo Jesus. Ah, papai, eu não sei, eu não faço ideia, mas o Espírito Santo só disse assim: ministre a ceia. Ah, sabe por quê? Porque existe pessoas aqui que precisam ser curados de dentro para fora. Comunhão vai além de estar junto, de estar no mesmo ambiente. Comunhão vai além disso. Comunhão vai de entender: eu preciso dele, ele precisa de mim, nós vamos juntos. E a única coisa que tem o poder de fazer com que nós olhamos se chama o sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz em prol de mim, em prol de você, perdoando os nossos pecados e trazendo vida, 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 vida. Então agora, quando você tomar agora esse cálice, lembre-se disso: esse mesmo sangue que está em mim, está em você. Então, ao tomar esse sangue, eu vou te pedir mais um favor. Você vai abraçar o irmão ao teu lado e vai orar por ele, vai abençoar a vida dele, vai dizer: Jesus, Jesus, abençoa a vida dele, abençoa a casa dele. Faça uma oração simples e rápida, troque de irmão, mas vamos orar agora em comunhão uns com os outros. Vamos beber agora do sangue de Cristo. Procure aí alguém ao seu lado, eu tenho certeza que tem. Abrace ele e comece a orar por ele, comece a orar pela vida dele, comece a orar pela casa dele. Vamos, 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 vamos viver comunhão, independente. Não olhe se é preto, se é branco, se é amarelo, se está cansado, se não está. Simplesmente abrace o seu irmão ao seu lado e ore por ele. Vamos, vamos. Oh, Jesus,
Jesus, ensina-nos a te amar, ensina-nos a te amar, ensina-nos a viver em comunhão, Vamos, abra a tua boca, abençoe, vem Jesus, libere cura agora, libere restauração, traga cura, traga fortalecimento, toque no coração dos seus filhos, toca Jesus, toca nos nossos corações agora, alinha-nos Jesus, alinha-nos a viver em comunhão, a viver em unidade, Pai, Rabababassoye, Xerebarabassoye. Vamos, interceda por ele, abra sua boca, interceda. Eu não sei o que ele está passando, mas vem agora, Jesus, toca no íntimo, toca no profundo, toca, Jesus, traga restauração agora, traga restauração e alinhamento, cura nas emoções, cura nos sentimentos, fortalecimento. Vem Espírito Santo, nos ajude a interceder uns pelos outros. Vamos, Espírito, toca Espírito, interceda, Rabababassoye. Que o teu Espírito venha, Espírito de vida, Espírito de restauração, Espírito de unidade, invada essa casa, invada-nos, Jesus, invada-nos. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos fazermos um. Agradeça a Ele agora, agradeça a Jesus, fale obrigado, Jesus, obrigado por ser um comigo, obrigado por não desistir de mim, obrigado por estarmos sempre em comunhão, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado por ser meu amigo, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Amor
Faça um cordão aí. do Grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para ti. Cante. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para ti. Somos corpo, somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Assim, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso. és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Dê um aplauso a Jesus, aplauda o único que é digno de receber. Para Deus. Levanta sua mão direita. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos você. E todo aquele que crê, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É uma semana abençoada, vai em paz! Eita glória! A galera, vamos tirar uma foto aqui rapidão. Ei. Vamos tirar uma foto aqui rapidão, galera.